nosso papo de publicitário de agora, nesse exato momento, está com a Lana, estudante do 5º período de comunicação, que está fazendo, nesse ano de 2026, uma disciplina de estudos em publicidade. Semestre que vem, se tudo der certo, né, Lana? Porque ainda tem que passar na disciplina. Monografia 1, depois monografia 2. E ainda tem TCC prático. Né? Tem TCC prático. No nosso curso é assim. E a Lana escolheu como temática, porque em estudos em publicidade, nós iniciamos esse processo de escolha de um objeto, algo que seja afim, que toque, que seja sensível ao estudante, para ele definir essa temática, porque ele vai passar o último 1 ano e meio, né, da sua formação mergulhada no campo fazendo pesquisa. E em tempos de IA, né, para nós é muito importante, por exemplo, esse momento aqui de nós estarmos aqui, porque esse exercício demonstra que antes, para além, e o mais relevante que nós queremos privilegiar, é o processo reflexivo, é a conexão, é o interesse. E especialmente no caso da Lana, a escolha do tema dela é muito próximo da realidade que ela vive. Fala, Lana, por que você escolheu fidelização de clientes no varejo e aí você usou o segmento PET, né, que está assim em voga hoje, né, como uma estratégia de fidelização, de crescimento de pequenos negócios? Então, são vários motivos, né? Vamos começar pelo pessoal. O pessoal é que meu pai, ele tem uma loja de pet, e por ele ter essa loja de pet no contexto comunitário, de comunidade local, eu fui vendo, observando, né, como boa publicitária, informação que sou, algumas coisas, alguns desafios que ele vinha trazendo para mim, né, perguntando para mim. E aí tem outros pontos também, que por exemplo, é um mercado em crescimento. Tem um dado da Welvet em 2026 que fala que o mercado pet ele tem crescido tanto, e 48% do faturamento do mercado pet é varejo. Então, assim, é um número muito grande. E em São Paulo, 97% do varejo pet é em comunidades locais, microempresas. Então, foi juntando esses dados, essas observações, que eu falei, eu acho que vai ser interessante estudar. E quando eu peguei para procurar também mais artigos, eu falei que não tem tanto material assim, entende? Nesse ramo. Então, eu falei, cara, eu acho que vai trazer ali, né, um estudo legal para agregar. Pois é, e você tem essa experiência. Geralmente é importante esse afastamento, né, do campo, porque você vai fazer praticamente como se fosse uma pesquisação, né? Você está lá dentro, enfim. Mas sabe o que você está falando do mercado pet, de comércio local, né, dos pequenos empreendedores que abrem, né, esses comércios de varejo no segmento pet. Claro, muitos deles nesse movimento que a gente percebe de crescimento, né? Acho que duplicou, triplicou o número de lares com pets. E aí, verifico aqui na nossa cidade, não vou falar de nomes e marcas, uma grande marca em alguns pontos, pelo menos aqui no nosso entorno. E outro dia toda vez que eu entro nessa loja, uma loja com não sei quantos mil itens, uma loja gigante, tudo que eu preciso eu não encontro. Inclusive, eu até relatei para o rapaz, falei assim, olha, não é a 5ª ou 6ª vez que eu já entrei aqui, eu não encontro o que eu preciso. E eu sou fidelizada de uma pequena loja de bairro, diríamos assim, né? Uma pequena loja de bairro. Meu cachorro o Billy tem 12 anos, e há 12 anos eu compro no mesmo ponto de venda, no mesmo varejo, e aí vou fazer aqui já uma ponte e já te jogar a questão. Eu reputo, né, não apenas pela disponibilidade, pela presença dos produtos, toda vez que eu chego eu sou atendida, como quando não existe o produto, imediatamente, Dona Kátia, eu mando uma mensagem no WhatsApp, a senhora quer que eu mando entregar na sua casa? Ah, Dona Kátia, eu vou ficar te devendo, mas assim, olha, eu vou ver se está na outra loja. Ah, Dona Kátia, não, eu vou arrumar para a senhora tem pressa? Então, as pessoas fazem muita diferença. Fazem, né? Muita. Enfim, então eu acho que um dos grandes diferenciais do pequeno varejo é tratar de igual para igual. Eu acho que relacionamento é o nome do jogo, né? E aí eu vou te fazer uma devolutiva, né?
O que garante a compra? No teu estudo. O que garante a compra? Assim, não vou falar só não existe só um motivo. É um casamento de coisas. Por que eu escolhi esse tema? Eu acho que pequenas empresas no negócio pet, em bairros, ela tem grandes potenciais. Ela tem a questão de você, do cliente, já ligar essa questão de casa, esse sentimento de lar, de se sentir mais confortável muitas vezes. Tem a questão também de você se sentir, talvez, igual você falou, né, mais ouvido. Então, são várias questões que influenciam. Mas o que, de fato, faz a compra na questão da pessoa, da pessoa, do cliente, como no mercado pet, o que é importante para ele? O animal. Então, eu acredito que o que mais faz diferença para ele é essa atenção ao animal dele, é como se fosse uma parte dele. Então, eu acho que isso seja um ponto muito relevante. Pois é. E aí, no caso, você falando aí da experiência do seu pai, né? Você... Que entregas de serviço, e aí a gente já está falando de relacionamento e tal, que você identifica, e certamente você não vai estudar só a loja do seu pai, você deve fazer... Me antecipei, vamos lá. Tua pesquisa de campo, como é que vai ser? Então, a minha pesquisa de campo, ela vai ser com foco... Eu vou fazer uma pesquisa de campo do meu pai. Vou fazer uma exploratória por algumas... Quer dizer que você vai fazer um estudo de caso. Sim. Fonte primária, né? Então, estudo de caso, tá. Isso. Mas vai ter uma base bibliográfica, vou fazer... O Flaviano me aconselhou, obviamente, a fazer toda a pesquisa de como é que é a dinâmica de varejo. De varejo e tal. Os autores que você vai usar? O Kobler, Salomão, esse que você falou, muito bom lá, Las Casas, Kotler e Eicher também. Acho que... que é marca, né? Trabalhar com marca, isso. Gestão de marca. Salomão... Cobra. Marcos Cobra. De diferenciação em varejo. São esses, a minha base. Uhum. Mas eu te cortei. Aí você diz que vai fazer estudo de caso mais uma exploratória. Que exploratória é essa? Então, o Flaviano, ele falou para mim que, naturalmente, eu vou ter que ir em outras lojas, não só do meu pai, para mim ter uma noção de como é essa dinâmica deles também. Vai ser da mesma profundidade que vai ser da do meu pai? Provavelmente não, por causa que a loja do meu pai é mais perto e o foco vai ser maior nela. O estudo de caso é nela, mas é importante eu ter essa base também. É uma pesquisa de observação. Isso. Né? Essa é uma observação em outros pontos de venda. E aonde é que se encaixa nosso curso de publicidade? A gente vê aí que o marketing fala muito, né? O embasamento todo na tua análise de varejo, falando do empreendedorismo, enfim. Onde se aplica a publicidade para você fazer uma conexão para o seu curso de publicidade, de comunicação? Então, acho muito interessante também essa questão, porque eu vejo muito pequenos negócios falando, mas publicidade vale? Não é para grandes redes, não é para grandes... E a gente como publicitário, a gente tem uma imersão dentro daquele cenário. Então, publicidade serve para tudo. Então, a gente vai conseguir se adaptar lá. Por exemplo, eu acho que a publicidade, qualquer marca, mesmo em bairro, precisa de um bom brand, precisa ter lembrança de marca, precisa despertar coisas que vão atrair esses clientes, uma série de coisas que a publicidade traz que é importante, seja grande ou seja pequeno. E você vai também fazer essa abordagem, vai ver a força da comunicação Sim. no contexto. No caso da loja do seu pai, que vai ser o estudo de caso, ele te pediu já um planejamento, ele está fazendo dever de casa, ou ele está deixando isso assim, santo de casa não faz milagre? Ele tá um pouco ainda assim, mas eu estou tentando ir atrás, né, fazendo um bom briefing com ele. A loja tem pouco tempo, né, tem 1 ano. 1 ano de loja. Pouquíssimo tempo, então tem alguns pontos que são gritantes, por exemplo, a questão do relacionamento que você citou. A minha madrasta é muito boa de comunicação, então ela dá toda a atenção ao cliente, eu já percebi. Então, essa é uma grande diferenciação que muda o jogo desse contexto. Então, alguns pontos assim eu já percebi. Mas ele já tinha negócio de varejo antes do pet? Ele tinha. Ele já teve um bar. Ele já teve... Não, foi só o bar mesmo. O bar. Pois é, porque aí assim, a gente também tem uma questão que é a questão do empreendedor local, né? Sim. Empreendendo e identificando oportunidades e abrindo um novo negócio. Quer dizer, varejo, ele tem conhecimento. Era varejo alimentício e agora está trabalhando com o segmento pet.
Então, o ponto de venda para ele é algo que ele já tem sensibilidade. Já né? tem. Mas essa onda pet, porque eu acho que para esse perfil de consumidor, né, tem toda uma estratégia diferenciada, né? Porque ainda tem essa coisa do agregar com serviço, Sim. tem a questão... E onde fica relacionamento aí nesse processo? O relacionamento, igual eu falei, no mercado pet, as pessoas têm um jeito de agir, têm um jeito, muitas vezes, de sentir muito similares umas às outras. Então, igual eu falei, você vai num bar, o consumidor é diferente. Por quê? Porque o pet é da sua família, é como se fosse um pedaço seu. Então, a atenção que você tem que dar, a linguagem que você tem que trabalhar com ele, o relacionamento que você tem que criar é muito mais profundo, acredito eu, do que em muitos outros casos. Então, isso com certeza tem que ser muito trabalhado. E através de várias estratégias, isso seja, como você falou, oi, tudo bem? Você está precisando disso? Chegou um produto aqui, e eu acredito que em menor escala de cliente, como em bairro, você tem mais esse tempo para fazer, né? Uhum. Porque o relacionamento é o pilar de tudo isso, da fidelização, principalmente nesse meio. Então, por exemplo, meu pai, inclusive, trouxe várias percepções para mim, que foi, às vezes a pessoa não quer nem comprar, mas o relacionamento que ele criou ali fez ela comprar, entendeu? Então são vários pontos assim que eu acho que influenciam. E por ser, a gente está falando de loja de bairro, tem um aspecto que eu acho que você vai abordar no teu trabalho, que é a questão da proximidade. Você acha que isso garante a fidelização, a compra contínua? Como, por exemplo, eu te relatei o caso. Eu, por exemplo, no centro, eu moro no centro, a loja é no centro, mas também tem outras lojas de pets, de varejo, enfim. Mas há 12 anos eu me relaciono com a mesma loja. E eu, particularmente, se eu fosse ser entrevistada, eu diria que o grande diferencial é o atendimento. Um grande diferencial. Então, a proximidade, ela é um ponto muito importante. Claro, principalmente para negócios locais, né? Porque aí tem a questão, exemplo, que aconteceu no bairro, vai comprar um pão. Você já está ali perto, pelo menos na loja do meu pai. É a conveniência. Mas também, isso não trabalha sozinho. Tem várias outras características, outros aspectos nesse mercado que dependem disso. Se o seu preço estiver muito caro, já perde uma perna ali. Uhum. Se a qualidade não é muito boa, você perde outra perna. Entendeu? Se o atendimento é ruim, já perde um corpo inteiro. Nossa, não entra na loja nunca mais. Pois Pode ter os melhores produtos do mundo, a melhor promoção. Se o atendimento for ruim, não volta. Por isso que, claro, a proximidade é muito importante. E isso tem que ser explorado essa estratégia, né, de ser... Por exemplo, na loja do meu pai, a gente traz muito essa ideia de tudo que seu pet precisa dentro do seu bairro. Ele faz entrega grátis. Então, trabalhar essa proximidade de uma forma que a pessoa... Com vantagem. Isso aí, relacione. Como é que é o slogan dele? Tudo que seu pet precisa dentro do seu bairro. Tudo que seu pet precisa dentro do seu bairro. Olha, a partir dessa chamada, desse slogan aí, é interessante que você pode até ampliar, né, para serviços, né? Sim, não é só uma loja de varejo, porque tudo que o pet precisa, para além de ração, para além de medicação, abre um campo de possibilidades para o negócio. Sim. Muito legal. Então, teremos um estudo de caso na família. Teremos um estudo de caso. Tem que ter um cuidado enorme para poder conseguir esse distanciamento, né? Sim. E conseguir fazer aí, tirar as suas conclusões com o máximo de imparcialidade possível, né? Sim. Que exige o trabalho. Então, desejo sucesso para você e no próximo semestre nós voltamos para saber das notícias, de como avançou a sua pesquisa de campo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, já deu. Então, nós encerramos por aqui o nosso papo de publicidade de hoje.